Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Quinta com Bianchini e nós vamos dar início à nossa quinta temporada. E vamos falar sobre tecnologia de informação e comunicação e sociedade. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar da importância das tecnologias da informação e comunicação na sociedade. Mas antes da gente começar, eu gostaria que você fosse lá no nosso canal, desse o seu like, porque a sua participação ela é muito importante. Então vamos lá. Vamos falar sobre isso que hoje é muito importante para todos nós. Tecnologia da informação e comunicação. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa sociedade tecnológica, né? Todo mundo hoje vivendo conectado. Então isso aí é uma coisa muito boa. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, né? Porque hoje em dia, né, gente, é muito difícil você encontrar uma área da nossa vida que não foi afetada pela tecnologia. As tecnologias de informação e comunicação, elas mudaram o nosso comportamento e a nossa forma de viver em sociedade. A forma como nos comunicamos, trabalhamos, consumimos produtos ou serviços, isso foi diretamente impactado pelas tecnologias de informação e comunicação. Além disso, essas tecnologias alteraram a forma como nos relacionamos com os nossos amigos, parentes, pessoas do nosso convívio, ou até mesmo pessoas que nós não conhecemos, que pode estar aqui, né, no Brasil, pode estar em outro lugar do mundo, ou seja, a tecnologia nos permitiu ampliar o nosso rol de relacionamentos. Então, cada dia fica mais difícil não admitir o papel das tecnologias de informação e comunicação na nossa sociedade e no nosso tempo. Essas tecnologias são utilizadas para estudar, trabalhar, comprar, vender, descansar, se entreter, se cuidar, se informar, aprender, produzir, se relacionar e milhares de outros afazeres. Às vezes a pessoa me pergunta, o que é isso? Eu pego o telefone e falo assim, deixa eu olhar aqui, eu vou aqui, ó, peço ajuda do Google, ó, e no instantinho eu já tenho aquela informação ali na ponta da língua. Então, celulares, computadores e aparelhos eletrodomésticos são instrumentos onde grande parte dessas tarefas elas são feitas. E essas tecnologias impactaram muito a comunicação, e ela foi uma das áreas, né, mais impactadas, então. A internet, gente, ela deu início a uma revolução na forma em que nos comunicamos em diversos aspectos, em conversas com familiares e amigos, clientes e empresas, organizações e públicos, entre outros. Os equipamentos de comunicação atuais, eles mudaram a forma de nos comunicar. As ligações telefônicas foram substituídas por recursos que a tecnologia oferece, né? Às vezes você está com saudade de alguém, você faz uma ligação ali, faz uma videochamada, em vez de você estar só escutando a voz, você está lá falando também com a pessoa, vendo aquela pessoa ali, matando a saudade, né? Então, os celulares e, mais recentemente, os smartphones, eles incluíram a mobilidade nas comunicações, ou seja, qualquer lugar que eu estiver, eu posso me comunicar com a pessoa. Então, mídias digitais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, permitiram ampliar nossas redes sociais e nos colocar no papel de produtores e difusores de conteúdos e informações. A gente passou de ser um mero receptor, né? A gente só recebia informações e conteúdos, não, agora a gente pode produzir, né? Vou gravar um vídeo aqui e vou colocar na internet para que as pessoas possam ver o que eu estou fazendo, né? Os e-mails possibilitaram o envio e o recebimento de documentos, mensagens, áudios e imagens imediatamente. Atualmente, as próprias mídias digitais trazem essas funcionalidades. Aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, Skype, o Microsoft Teams, Google Meet e outros, eles contribuíram para ampliar as formas de comunicação. Então, hoje, se trocam mensagens de áudio por meio do WhatsApp instantaneamente, ao invés de fazer uma ligação telefônica, aquilo que eu falei. Mas não é só de áudio, não, é de vídeo também. Então, há uma mudança de comportamento. Chatbots e inteligência artificial, eles têm sido mais utilizados do que se pensa, né? O chatbot é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas.
Quantas vezes você pega o telefone, liga para determinada empresa, que você quer saber de alguma coisa, e quem te atende é uma máquina. O objetivo é responder as perguntas de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar conversando com outra pessoa e não com um programa de computador. Após o envio de perguntas em linguagem natural, o programa consulta uma base de conhecimento, uma base de dados, e em seguida fornece uma resposta que tenta imitar o comportamento humano. Você pode até ter a sensação de que está conversando com uma pessoa, mas, na verdade, você está conversando com uma máquina. E na educação? Né? A educação também foi muito impactada com essas tecnologias. As lousas se transformaram em projetores de slide em uma sala de aula. Materiais de leitura não precisam mais ser impressos hoje. Afinal, eles estão disponíveis em formatos digitais. Né? Eu acho que isso aí, de uma certa forma, até democratiza, né, o conhecimento. Antigamente, você ia numa biblioteca, você tinha um livro. Hoje, se você vai numa biblioteca digital, aquele mesmo livro pode ser disponibilizado para várias pessoas. Então, tablets, celulares, e-readers, e-books e computadores cumprem cada vez mais com a função dos cadernos, livros físicos e demais materiais analógicos de aprendizagem. Você conseguiria imaginar tudo isso há 15 anos atrás, antes do impacto da tecnologia na sociedade? Eu tenho certeza que não. Então, essa realidade ela ficou ainda maior, né, após o ano de 2020, com a questão da pandemia, onde as escolas foram obrigadas a oferecer ensino à distância, né, por causa da Covid-19. Quando a gente fala assim as escolas, a gente fica com certo pesar, porque no Brasil, infelizmente, as escolas públicas, em sua maioria, não acompanharam esse avanço tecnológico. E quem ficou, né, muito no prejuízo foram os alunos, principalmente os mais jovens das escolas públicas, que tiveram praticamente 2 anos letivos prejudicados, porque no Brasil, infelizmente, não se investe em educação como deveria, e essas tecnologias que estão aí disponíveis há bastante tempo não foram inseridas no cotidiano das escolas públicas brasileiras, né? Mas havia métodos de ensino online antes, porém o cenário da educação ele é muito mais digital. De crianças em escolas primárias a adultos em universidade, essa tecnologia se tornou indispensável para o desenvolvimento. E é bom que os nossos, né, representantes, né, os nossos administradores públicos, eles tenham ciência de que precisam se preparar o ambiente escolar, né, principalmente das escolas públicas brasileiras, para esse ambiente digital, para que em uma outra eventualidade, que a gente espera que não aconteça, mas pode acontecer, nós estejamos preparados e as nossas crianças não tenham nenhum prejuízo. Então, a tendência, né, é que cada vez mais escolas, universidades e outras instituições de ensino, eles incluam a tecnologia em sua metodologia. Isso não quer dizer, gente, que essa tecnologia vai substituir professores, não. Mas sim que ela ajuda a otimizar o processo de aprendizagem. E nós temos vários recursos, né, que exemplificam o impacto da tecnologia na educação. As aulas online, né, são um exemplo disso. As plataformas de gerenciamento de matérias, de notas, faltas e demais atributos rotineiros, projetores multimídia, aplicativos de estudo e organização de materiais, livros e outros formatos de materiais disponíveis no digital, ambientes interativos para atividades educacionais, inteligência artificial, realidade aumentada, bibliotecas digitais. Hoje, numa aula de história, por exemplo, você consegue fazer uma visita a um museu na Europa, tudo online. Quando as máquinas começaram a surgir, gente, muitos temiam que em algum futuro elas iriam substituir a experiência humana. Hoje nós podemos dizer o contrário, sobre o impacto da tecnologia na sociedade. A experiência humana, ao invés de ser substituída, ela é otimizada. Em um sistema econômico fortemente competitivo, a produtividade, né, é um fator que necessita cada vez mais de estratégias de melhoria. Hoje, as empresas entendem cada vez mais o quanto ferramentas são essenciais para o processo produtivo. A tecnologia é um caminho sem volta. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, quase 8 em cada 10 empresas que possuem tecnologia como principal investimento
pretende investir ainda mais em novas tecnologias digitais. Quais são as vantagens, né, dessas tecnologias como estratégia nas organizações? Porque existem planilhas, por exemplo, que facilitam a gestão de dados, pela administração do horário a ser feito através de sistemas de ponto, e não por caneta e papel, pelos e-mails, ferramentas de reuniões online e tudo que otimize o seu trabalho. Isso gera uma racionalização de custos, uma maior eficiência na produção. Isso possibilita uma oferta de produtos e soluções mais inovadoras. Fortalece a presença, por exemplo, da empresa no mercado. Dá a ela um destaque em relação à concorrência. Quanto mais digital a empresa, mais ela se destaca nesse mundo hoje tecnológico que a gente vive. E há um melhor gerenciamento de tarefas e de projetos. Vamos dar aqui um exemplo de vantagens dessa tecnologia como estratégia nas organizações. Vendas online, né, como intermediadores de pagamento e marketplace. O marketplace é um ambiente e-commerce, mediado por uma empresa em que vários lojistas eles se inscrevem e vendem seus produtos. Essa loja virtual, ela funciona de forma que o cliente pode acessar apenas um site ou um aplicativo e comprar itens de diferentes varejistas, pagando tudo junto, em um só carrinho de compra. Nós temos um sistema de CRM, inteligência de negócio, Customer Relationship Management, né? É um termo em inglês, que pode ser traduzido para a língua portuguesa como gestão de relacionamento com o cliente. Então, foi criado para definir toda uma classe de sistemas de informações ou ferramentas que automatizam as funções de contato com o cliente, com o objetivo de criar e manter um bom relacionamento, armazenando e interrelacionando de forma inteligente informações sobre suas atividades e interações com a empresa. Rede e armazenamento em nuvem. O armazenamento em nuvem consiste no ato de armazenar um ou mais arquivos em um HD fora da sua máquina, através da internet. Antigamente, eu tinha que carregar minha pastinha com o meu computador se eu fosse viajar para qualquer lugar. Hoje, de qualquer lugar do mundo, eu consigo acessar as minhas informações que estão armazenadas em nuvem, de qualquer lugar do mundo. Um ponto curioso é que, muitas vezes, esses arquivos armazenados podem nem estar fisicamente no mesmo país que você reside. É isso mesmo, né? Os dados que eu vou armazenar daqui a pouco, né? Eu vou armazenar daqui a pouco esse nosso episódio na nuvem. Eu posso acessar de qualquer lugar e ele pode estar armazenado em outro país que não aqui no Brasil. Então, isso é possível, pois os serviços em nuvem contam com um servidor que fará a comunicação dos dispositivos pessoais com data centers, que são centros de dados. Eles são locais físicos que possuem um alto nível de segurança digital e física, e estão espalhados pelo mundo. Quando um usuário acessa um serviço de armazenamento em nuvem através de seus dispositivos, ele está acessando os servidores disponibilizados por essas empresas. Com uma conta, é possível acessar, compartilhar, editar e até mesmo excluir os arquivos armazenados na nuvem. E outras vantagens. Então, o impacto da tecnologia nas relações sociais, gente, ela é gigante. Isso é inegável. Os relacionamentos, sejam eles de qualquer natureza, estão condicionados a depender da tecnologia para acontecer. Conversas, discussões e até mesmo a percepção que temos das pessoas, até antes de conhecê-las, estão acontecendo nos meios digitais. Antes da internet, o mundo conhecia as cartas e os telefones, ferramentas que já foram muito relacionadas, como dito, né, ali no tópico nosso sobre a educação, sobre comunicação. Mas nada chega próximo ao impacto que os smartphones, as redes sociais e as plataformas fazem para aproximar pessoas independentemente da distância. E nas relações sociais? Hoje já se tornou comum saber notícias de familiares de longe, através de suas publicações, começar um relacionamento através de aplicativos e conversar com pessoas em tempo real,
através de transmissão de vídeos. Além de ser uma solução que aproxima pessoas, há críticas de que a tecnologia, nesse caso, pode tornar essas relações superficiais e trazer uma negação da necessidade do contato humano, até mesmo quando estão no mesmo ambiente. Hoje é comum você estar vendo dois jovens sentados um próximo ao outro e conversando através do celular, com mensagens, enquanto poderiam estar ali conversando, dialogando de uma forma simples. A tecnologia, ela é muito boa, mas ela não pode e nunca vai substituir esse tete-a-tete, essa relação que a gente tem de proximidade com as pessoas. Ela pode até ser utilizada para nos aproximar, mas não pode substituir essa relação tão boa que a gente tem no contato de pessoas com pessoas. Então, em relação ao avanço da tecnologia na sociedade, essas ferramentas se tornaram essenciais para qualquer pessoa se comunicar com outras em tempo real. Essa necessidade ela surgiu de contextos pessoais, profissionais, até mesmo de emergências, como no caso da pandemia do coronavírus. Então, gente, olha o impacto que essas tecnologias trouxeram. Mas muito antes, vamos dizer assim, mais essencial do que dominar essas tecnologias é que a gente tenha a capacidade de verificar, realmente a importância dela para nós como ser humano. Essas tecnologias são boas, mas a gente tem que ter também a capacidade de entender o que está sendo colocado para todos nós. Esse ambiente tecnológico, ele permite também o falseamento de muitas realidades. E isso abre espaço, para uma questão que hoje a gente discute muito, que é a questão das fake news. Quantas notícias são espalhadas e a gente sequer tem a capacidade ou o interesse de verificar se aquilo que a gente está vendo é de fato verdadeiro, antes de que possamos pegar aquilo e jogar para frente, passar para outras pessoas. Então vamos ter cuidado. A tecnologia é muito bom, ela é muito boa, ela vai nos ajudar muito, ela vai nos possibilitar crescer em termos de relacionamento, aumentar o nosso potencial de fazer as coisas acontecerem, mas cuidado com as notícias que são disseminadas. Procurem verificar se as coisas que vocês estão lendo, se as pessoas com as quais vocês estão se relacionando de fato são verdadeiras, porque elas podem nem existir. Então, há necessidade de nós fazermos também essa reflexão. Bom, o que é a inteligência artificial? Ela é a capacidade das máquinas simularem o raciocínio humano. Ou seja, aprender, perceber, decidir quais caminhos seguir de forma racional diante de determinadas situações. O Índice Nacional de Inovação e Crescimento de Inteligência Artificial, o INCIA, 2020, aponta que hoje a América Latina abriga 490 empresas de inteligência artificial. E essas empresas captaram mais de 2 bilhões e possuem um faturamento combinado superior a 4 bilhões de dólares. Então, esse crescimento é o reflexo de uma tendência global na adoção da inteligência artificial para várias áreas da sociedade: educação, medicina, comunicação, atendimento, segurança, imobiliária e muito mais. Hoje é possível você realizar uma cirurgia, ser operado por alguém que não está na sua sala de cirurgia. É a medicina robótica. Às vezes, o médico que está te operando está a milhares de quilômetros de distância. E isso vai ser cada vez mais implementado com a tecnologia do 5G, que está chegando ao Brasil. Nós vamos falar mais sobre isso, mais detidamente sobre isso, em outro episódio. Então, a nossa percepção do mundo hoje, ela é outra. Ela traz uma ideia de proximidade, de conexões, interações que traduzem um contexto global para o qual todos nós participamos como agentes que influenciam e podem provocar mudanças. Esse cenário traz à tona a necessidade de se construir uma sociedade madura e consciente sobre as consequências de suas ações, uma vez que cada indivíduo ele é protagonista nas relações estabelecidas. É aquilo que nós acabamos de falar. Tenhamos a responsabilidade
sobre aquilo que produzimos, sobre aquilo que consumimos, sobre aquilo que vamos divulgar, sobre aquilo que vamos passar para outras pessoas, como se fosse verdadeiro. Né? Olha, foi um prazer enorme conversar com vocês, né? A gente espera que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, eu achei ela muito interessante. A gente ainda vai conversar muito sobre essa questão da tecnologia, principalmente da informação na sociedade, né? E na comunicação. E no nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre o cenário das tecnologias de informação e comunicação no Brasil e no mundo, né? Como essas tecnologias estão impactando o mundo, as novas tecnologias que estão surgindo, vamos falar sobre tudo isso. Mas antes da gente terminar, eu gostaria que você fosse lá no nosso canal, que você desse o seu like, desse um feedback, né? E você pudesse também passar esse vídeo para outras pessoas, porque é aquilo que eu digo para vocês, transmitir conhecimento é fundamental. Um grande abraço a todos do Bianchini.